Olá, extraordinário dia. Faça uma quinta-feira incrível, tão quanto você é, tão quanto cada um de nós somos, né? Fomos criados para fazer acontecer, porque o dia já foi feito lindo, então cabe só a cada um de nós fazê-lo, né? Fazê-lo extraordinário. Bom, hoje o nosso bate-papo, mas antes eu vou me apresentar. Mais uma vez eu sou Gilmara Gonçalves, assessora de comunicação da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte. Hoje, quinta-feira, estou aqui para mediar mais uma live e eu já garanto de antemão que a de hoje é tão incrível quanto as outras, né? O tema é muito bacana, cuidado de si, um olhar ampliado sobre a saúde do corpo. Que olhar é esse? Você tem cuidado de si? Tantas interrogações surgem, né, quando nos deparamos com esse tema. E para falar sobre ele, eu tenho certeza que falar brilhantemente bem, a gente convidou o fisioterapeuta pela Universidade Federal de Pernambuco, Zac Moreira. Só que Zac não é um fisioterapeuta qualquer, já adianto aqui para vocês, né? Ele é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, que é a nossa UFES. Ele também é formado em técnicas de educação e reeducação motoras, como pilates aplicado à reabilitação, yoga, escola da coluna e terapia manual. O Zac tem um olhar muito diferenciado sobre o corpo, sobre esse cuidado, né? E não apenas na área da saúde. E também não é sobre autocuidado, gente. O tema é realmente muito interessante, porque parte do princípio do governo sobre o seu próprio corpo. Você tem cuidado de si? Como é que você tem? Você tem exercido governo sobre você? Não adianta você querer liderar seus filhos, né? Ser exemplo para eles. Não adianta você querer liderar uma equipe. Quer dizer, tá tudo bem em querer, mas você não vai obter alta performance, você não vai obter sucesso se você não tiver governo sobre o seu próprio corpo. Se você não tiver governo sobre você. Né? Então, é a partir desse princípio que a gente vai trabalhar hoje. O Zac já chegou por aqui. Zac, estou só esperando você solicitar aqui o convite para a gente já dividir a tela e começar a falar sobre isso. Pensar no ser humano como um todo. Você tem pensado em você como um todo? Antes do Zac entrar aqui, já me responde quem está aqui. O J. Cabral, o Itali, né? Sandrei, já fala aqui para mim. Você tem praticado atividade física? Você tem praticado algo que remote ao cuidado sobre você? E não somente atividade física, mas a alimentação. Responde eu aqui, quem é que está praticando alguma coisa, quem está cuidando de você como um todo, cuidando do seu emocional. Eu sempre falo que aqui realmente é a nossa cabine de controle. O quanto você tem tido cuidado sobre você, cuidado sobre as suas emoções, cuidado dos seus pilares, né, como um todo. E não somente a prática da atividade física, que agora, nesse período de quarentena, está até mais desafiadora, né? Porque requer uma dose extra de disciplina para conseguir fazer em casa e praticamente sozinho, né? Como é que tá isso? Já vou ir para entrar, para a gente começar a debater esse tema e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Inclusive, aperta aí no aviãozinho e já manda para os seus contatos. Olá, Zac! Muito bom Olá, dia! olá. Tudo jóia? Bom dia. Tudo Tudo bom, ótimo. Gilmar? Obrigada por ter. Tudo ótimo, Zac. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Tenho Eu que certeza que você vai agradeço. colaborar muito aqui com a nossa audiência. Eu já te apresentei, mas eu queria que você ficasse à vontade para falar um pouco sobre você, sobre o trabalho que você desenvolve. Ok, é para mim um grande prazer estar por aqui, Gilmar. Consegue me escutar direitinho ou não? Perfeito. Ah, joia, bacana. Sempre esses processos de live tem essas coisas de lidar com os improvisos, né, que acontecem, É com as verdade. coisas que acontecem. Então, bom, eu sou fisioterapeuta, meu nome é Zac. Minha jornada de fisioterapia, ela vem sendo há cerca de 21 anos já tenho 21 anos de formado, então já passei por muitos campos da fisioterapia e o trabalho que eu desenvolvo hoje é um trabalho que envolve, obviamente, corpo e movimento, né? Que é basicamente tudo que o fisioterapeuta faz. A grande questão é como é que a gente enxerga isso da forma que a gente poderia contribuir mais para a vida das pessoas que estão sob nossos cuidados, né? Então, todo o trabalho que eu desenvolvo, ele vem voltado para entender que corpo é aquele que vem para o consultório, entender que corpo, que sofrimento é aquele que aquele corpo está trazendo, e a partir daí usar as técnicas e o modo de me comunicar com aquele corpo para fazer com que aquele corpo volte a ter a potência que ele tinha antes dele adoecer. Porque os adoecimentos que acabam vindo lá para a gente da fisioterapia acabam sendo relacionados à dor, né? Dor de ombro, dor na coluna, pescoço, joelho, enfim, aí vai passeando pelos lugares do corpo. Então, cada corpo tem uma dor
que remete a um uso desse corpo, né? Então, esse uso do corpo é que a gente precisa entender. Se esse corpo está sendo utilizado dentro de uma função muito voltada para a produtividade excessiva, para de olhar para si, fica pensando sempre nas demandas que vão acontecendo. E isso é importante a gente entender, não só o aspecto desse uso funcional, digamos assim, do corpo, mas do uso do corpo na vida mesmo, né? Então, para não ficar viajando demais, é só para a gente entender que cada corpo tem uma história. A gente precisa, hoje, dentro da minha prática de fisioterapia, eu entendo a história daquele corpo, eu procuro entender, procuro dialogar, procuro conversar, procuro criar uma conexão com aquele corpo para a gente poder trabalhar junto em busca de uma potencialização desse corpo. Aí a gente usa as técnicas de fisioterapia associado para isso, né? Que basicamente envolve movimento que tem integração com a vida mesmo. Tá? Perfeito, Zac. A sua fala é fantástica quando você diz que cada corpo tem uma história, né? Eu costumo falar que eu não acordei hoje a Gilmara que eu sou hoje. É uma construção Sim. que vem desde o dia que eu nasci. Todas as minhas experiências positivas, negativas, elas foram aprendizados para chegar e me tornar a mulher que eu sou hoje, bem como o Zac que é hoje. Com o nosso corpo também não é diferente. É uma construção do que viemos fazendo com ele, né? Ok, cheguei nesse momento, não estou numa relação bacana com o meu corpo. Sinto dores físicas que muitas vezes são originadas até de dores emocionais. Como lidar com isso? Então, essa questão relacionada especificamente às emoções é uma coisa mais específica de uma área, no caso eu não costumo entrar tanto, mas a ideia da gente entender que nosso corpo, sendo uma matéria que está presente na vida, a vida tem muitas forças que atravessam nossos corpos, né? As forças do trabalho, as forças políticas, as forças biológicas. Essas forças todas atravessam nossos corpos e elas reverberam, elas têm a reverberação é um efeito, né? O nosso corpo é um corpo afetivo, a gente se afeta com as coisas, né? Por exemplo, você pode ter esperado que o dia fosse maravilhoso, daqui a pouco aconteceu uma coisa desesperadora e aí, por exemplo, uma coisa, sei lá, acabou a internet na hora da que você está fazendo a live. Tá? Isso aí você estava esperando que a live funcionasse direitinho. De repente aquela live não rolou do jeito que você queria. E aí o que acontece? Atravessa uma força no seu corpo de frustração muito grande. E aquilo ali, você está susceptível ou não àquilo, pode sim gerar uma dor, pode sim gerar um tensionamento excessivo, pode gerar uma relação de você tentar controlar absolutamente tudo que tem na sua vida e de repente você descobre que, peraí, isso não tem controle. Peraí, o que é que acontece? Quando você está conectado consigo mesmo, consigo mesma, isso facilita você entender melhor qual é a sua relação com o seu próprio corpo. A partir daí é que a gente vai entender, peraí, essa tensão excessiva aqui no meu ombro, será que tem uma relação com... Aí você vai fazendo um escaneamento, digamos assim, de sua vida. O que está acontecendo agora? Que forças é que estão atravessando o meu corpo nesse momento? Entendendo isso, a gente entende que nosso corpo, vou falar mais uma vez, nosso corpo é um corpo afetivo. A gente é afetado pelas forças que atravessam o nosso corpo. Às vezes a gente tenta usar um pensamento muito racional para tentar lidar com aquilo. Diz assim, não, você consegue, você vai lá e você consegue porque você... às vezes você tenta gerir o corpo de uma forma como se... Até a palavra gerir não é uma palavra muito bem encaixada, porque a gestão do corpo ela tem uma relação muito forte com... O termo gestão tem uma relação muito forte com empresa, né? Então, essa coisa de você coisificar o corpo, se transformar o corpo numa empresa, transformar o corpo numa máquina, é uma coisa que a gente tem sofrido isso muito no nosso dia a dia, né? A gente é uma máquina produtiva, né? São demandas que vão gerando para a gente o tempo inteiro. Isso vai desconectando a gente da vida em si. Tipo assim, lidar com frustrações. Existem frustrações que aparecem no nosso corpo? Existem. Putz, então como é que eu lido com isso? A dor, as crispações, a relação que a gente tem com o corpo, ela tem uma relação com essas forças também que atravessam. Obviamente que temos uma força biológica grande também, que é, por exemplo, esse processo pandêmico que a gente está vivendo. A gente costuma deslocar-se muito durante a vida, né? A gente se desloca tanto que a gente nem para em casa, né? Hoje em dia as pessoas estão sofrendo, grande parte de nós estamos sofrendo pelo tempo que a gente está passando demais em casa. E tem gente que está sofrendo de verdade, sofrendo doenças mentais, da saúde mental mesmo, e tem gente que está sofrendo violência, a violência doméstica aumentou estupidamente nesse período, porque as pessoas não sabem habitar e nem se relacionar com os outros corpos. Isso é difícil.
E quando a pessoa está sozinha, por exemplo, a pessoa que é solteira, está sozinha, tem uma relação consigo mesmo. Como é que com esse corpo? Como é que eu estou me lidando com esse corpo? Então só para fazer um panorama que é muito complexo, existem muitas forças que atravessam aquilo ali, e a gente precisa entender que o nosso corpo não é uma máquina. O nosso corpo é uma matéria que é atravessado por forças e se afeta. Quanto mais a gente procurar se conectar com nossos corpos, mais a gente consegue entender quais são as forças que estão atravessando aquilo ali, o que é que está me afetando naquele momento, e a partir daí eu posso começar a entender e começar a ouvir, fazer uma escuta ampliada do meu corpo, uma escuta sensível, afetiva do meu corpo. Perfeito. Então, a gente não está blindado contra essas energias externas, né? Nosso corpo é afetivo, então ele recebe toda essa energia, mas o grande segredo estaria em perceber de onde vem essa energia, né? Qual foi o gatilho dela, o que originou, e então tentar ressignificar essa energia, né? Trocando isso. Como é que faz isso na prática, Zac? Tem alguma dica específica? Ara, o trabalho que eu desenvolvo hoje, que a gente chama de práticas de cuidado de si, é justamente fazer com que esse discurso do pensamento que eu estou trazendo aqui para você, racionalizando também algumas coisas, seja incorporado pela matéria do corpo mesmo, pelo nosso corpo, a partir de práticas corporais, né? E a prática corporal mais simples e mais eficaz, digamos assim, para você fazer um início de conexão, fazer uma pequena conexão com o corpo, é você usar a ferramenta do movimento da respiração, né? Então, eu uso muito na minha prática clínica, o uso da respiração para fazer um início de conexão com o corpo. Parar um pouquinho, respirar. Eu não estou nem falando agora do ponto de vista de prática clínica, vou até botar isso mais para um lado. Eu vou pensar agora nesse momento que a gente está em casa. Quantos da gente estamos conectados no computador e no celular o tempo inteiro, né? Quanto tempo de tela a gente tem? A gente se desconecta com um movimento mais vivo, a gente fica muito nas demandas, fechados num universo muito focado numa coisa só, e a gente acaba perdendo essa conexão do corpo mesmo. Então, parar um pouco, pausar um pouco, respirar, fechar os olhos, desconectar-se de forças externas e tentar fazer uma conexão mais interna, mais internalizada, isso é um primeiro passo para isso. Então, conhecendo o seu próprio corpo, conectando-se com o seu próprio corpo, faz com que você faça esse primeiro contato, tá? E eu vou lhe dizer uma coisa, por mais repertório que você tenha de movimento, por mais ativo que você seja fisicamente, não significa que a atividade física por si só faça com que você esteja conectado com o seu corpo. A atividade física ela faz com que você esteja com o corpo em movimento. E às vezes o corpo em movimento não necessariamente vai fazer com que você se conecte com o seu corpo. Às vezes Perfeito. o movimento ele vai fazer com, inclusive, que você saia daquilo ali que está lhe afetando e queira trabalhar uma força para, sei lá, para ficar distante. Eu não quero pensar nisso não, não quero pensar nisso não. Eu vou fazendo, vou fazendo. Então o É trabalho quando da a gente hoje em atividade dia... física é colocada como uma fuga, né? Uma fuga Isso. do que você não quer encarar, né? O ser humano sempre tem a reação de luta ou fuga, né? Então, muitas vezes você não quer encarar algo, não quer mudar aquilo que precisa ser modificado, então a prática da atividade física acaba sendo isso. E tá tudo bem do ponto de vista que vai trazer algum ganho, né, Zac? Vai trazer um ganho físico. Mas falando sobre essa questão do respeito do corpo, que você está trazendo tão bem pra gente, é preciso respeitar o corpo, entendê-lo como um templo, né, que precisa ser zelado. É a nossa primeira casa aqui no universo, né? Se a nossa casa física a gente limpa, a gente tem que zelar, tem que fazer uma reforma, de vez em quando tem que fazer reparos. Isso, sobretudo, tem que ser feito na nossa principal casa, a primeira do universo, que é o nosso corpo, né? Então, seria uma chave colocar o mundo na velocidade zero, né? E se conectar com você. Você tratou aí muito bem que agora, nesse período de isolamento social, aumentou o índice de violência doméstica, porque as pessoas têm dificuldade de se relacionar com o outro. Eu acrescento que essa dificuldade surge, sobretudo, porque as pessoas não sabem se relacionar consigo. A dificuldade está primeiramente aí, porque ela não cuidou disso, ela não aprendeu primeiro a ser inteira sozinha, a curar as suas tretas, né, as suas feridas, né, a ressignificar, a ter autocontrole sobre suas emoções e inteligência emocional. E daí a pandemia acaba sendo só um gatilho para que isso, né, venha à tona e a dificuldade de se relacionar com o outro. Né, isso? Então, partiria do princípio
autocuidado, né? De zelar por você, ter tempo para você, coloca o mundo na velocidade zero. Você falou muito bem sobre essa coisa da tela, né? Estamos muito ali, o nosso corpo tende a ficar fechado também nesse ambiente. Então, a prática da atividade física em casa ou numa área mais aberta, como num condomínio, enfim, que você consiga, né, ver a luz do sol, pelo menos, Sim. não seria a solução, né, Zac? Eu acho que talvez você tenha falado de um ponto bem interessante aí, viu, Gilmara? Que é a solução é um tema que a gente procura muito, né? É aquela coisa assim, tipo, qual é a solução para? É dentro da ciência mesmo, dentro do trabalho que a gente faz dentro da fisioterapia, a gente procura a solução para dor lombar, a solução para dor no ombro, qual é a solução para? Então a gente fica sempre procurando rastrear, entender e decodificar cada parte do nosso corpo do ponto de vista estrutural para poder entender o que é que está falhando ali, para a gente poder ver o que é que, como é que a gente escaneia e faz todo aquele rastreamento para tentar entender e controlar o corpo. E aí é que é a falha da história, da falha do raciocínio, porque não existe solução. Existem soluções que precisam ser trabalhadas em cima da singularidade. Né? Por exemplo, eu tenho um corpo singular. Eu sou Zac, fisioterapeuta, me identifico, falo com você agora, você, Gilmara, é jornalista, e aí a gente está se identificando, se conversando agora. Só que nós não somos só um corpo, nós somos um corpo coletivo, porque todos nós sofremos coisas parecidas de uma máquina social que atravessa o nosso corpo. Em todos os momentos você está trabalhando aí, eu estou trabalhando aqui. Isso é a máquina social que está atravessando nossos corpos agora. E isso é um corpo coletivo também. O corpo da casa, família, eu, minha esposa, minhas duas filhas, é um corpo coletivo. A sociedade aracajuana, a sociedade sergipana, é um corpo coletivo. A grande questão é que a lógica que vem sendo trazida e construída para a gente é de transformar esse corpo coletivo num corpo só, num corpo individualizado. Eu, Zac, preciso ser melhor, porque cada momento eu preciso ser... É como se eu estivesse sozinho numa batalha, entende? Trocando em miúdos. E nós não estamos sozinhos numa batalha. Nós temos nossas singularidades, nós procuramos sim viver melhor nas nossas vidas para a gente poder se sentir melhor conosco mesmo, só que a gente vive com outras pessoas. Por mais que você seja solteiro, que esteja em casa, assistindo Netflix e olhando no celular as coisas, você não está sozinho. Você faz parte de um corpo coletivo. Inclusive, o corpo casa. Entende? Inclusive, o corpo a outra pessoa que está lá. Então, tá lá que eu estou falando do outro lado do celular. Sabe? Essa coisa que passeia por isso. Isso é um passeio que a gente faz. Entender isso parece muito complexo, mas eu acho que cai uma ficha de você entender que você não está sozinho. Você precisa entende também que você faz parte de algo maior do que você. E isso faz você entender também que as dores que você tem, outras pessoas têm também. Obviamente que não é tão simples assim. Algumas pessoas têm peculiaridades que precisam ser trabalhadas mesmo, até inclusive em processos psicoterapêuticos. Procurar psicólogos, procurar um profissional especializado para tratar aquela situação. Por exemplo, uma pessoa que sofre violência doméstica, ela não vai se resolver falando com o esposo ou com o companheiro ou companheira, dizendo assim, olha, você precisa se conhecer melhor. Isso não é uma resolução para o momento, entende? Não é uma solução para o momento. Isso é tipo assim, você precisa entender o que é que está acontecendo ali, tá? Muito provavelmente essa consequência que está acontecendo ali da violência, eu não vou nem falar que não sou uma pessoa que eu sou especialista nisso, mas só para você entender essa relação entre corpos que acontece, sim, precisa sim, se conhecer, sim, precisa cuidar de si, sim, e o cuidado de si é uma forma mais ampliada de fazer o autocuidado. Porque o autocuidado, a gente acaba segmentando ele, né? O autocuidado do corpo. Eu vejo muito em sites de autocuidado feminino. Cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, usar um make-up bacana para você fazer uma live, sei lá. Fazer esse autocuidado para você se sentir bela, se sentir bonita. Por quê? As forças que atravessam o corpo da mulher. O corpo da mulher, ele é solicitado para que esteja assim, 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 para que quando você seja visto seja visto de uma forma que é uma forma que as pessoas podem ver uma mulher. Um homem precisa estar assim, assim, assado para ser visto por outros homens e pela sociedade, no caso. Isso tudo atravessa nossos corpos, tá? Então, esse autocuidado, sim, faz parte. É legal você se olhar no espelho, você se ver bem. A fazer atividade física faz parte? Faz, é fundamental para a gente se manter com a saúde biológica da gente funcionando muito bem. Mas isso só não basta. Precisa de entender que o corpo, você precisa, a gente entendendo desse cuidado de si,
que é uma coisa que entende da minha relação com o meu corpo, da minha relação com o corpo com o outro, da relação com o mundo, como é que isso funciona, o que é que isso está me afetando, poxa, eu estou tenso, estou relaxado, tô alheio, que movimentos é que eu tenho feito durante esse período? Assim? Será que eu estou muito apagado? Olha minha posição corporal como fica aqui, né? Eu falando com você assim, não é um desleixado, meio letárgico, é um pouco assim que a gente fica quando a gente está em casa o tempo inteiro, E né? aí isso é tão incrível, né, Zaki, que se a gente ficar durante algum tempo, pouco tempo, até 5 minutos, com a expressão de dor, cabisbaixo, a gente vai absorver essa energia a tal ponto que a gente vai ficar arrasado, a gente vai ficar com dor, a gente vai ficar triste. E o contrário também é o inversamente proporcional, né? Se a gente fica com expressão, mesmo que seja só fisiológica, movendo os músculos, sorrindo, mesmo que esteja sentindo alguma dor, não esteja o dia mais feliz e mais incrível da semana, mas isso vai comunicar para o nosso corpo essa energia, a gente vai ressignificar, né? A mesma coisa se ouvir uma música mais animada. Então são estratégias para ressignificar essa energia, para mudar a expressão corporal, né? Para trocar essa frequência vibracional e comunicar outra coisa. O nosso corpo, ele entende, né, essa comunicação que fazemos com ele mesmo, não é isso? Como a forma que a gente trata o nosso corpo, ele vai reverberando, por mais que você dando respostas. Tem uma linha mais comportamental voltada para isso, que é uma linha mais voltada para você dar um feedback para o seu corpo, para ver como é que esse corpo vai respondendo. Tipo, existem alguns estudos que falam, você sorri enquanto você faz alguma atividade mais dura com o seu corpo, acaba fazendo com que você responda melhor àquela atividade, você sofra menos um pouco. Existem alguns estudos, isso também não está batido no martelo, né? Mas a ideia é que a forma que você trata seu corpo, a forma que você se ressignifica algumas coisas, algumas forças que aparecem no seu corpo, e em fazer uma invenção da sua história também, ele ajuda você a lidar com a realidade, tá? Porque a realidade não é fácil, a realidade não é simples. A realidade vem e lhe dá um tapa na cara na hora que você está menos preparado para isso. E falando do ponto de vista do corpo, do movimento especificamente, a gente tem, por exemplo, está tratando, está fazendo atividade física, está criando, está cuidando do nosso corpo e algumas dores surgem. Então, aquelas dores que surgem durante o corpo, às vezes são as afetações que o corpo sente daquele exercício, daquela coisa, e você precisa entender o que é que está acontecendo com aquilo ali. Peraí, passei do ponto? Foi demais para mim? Essa dor aqui, ela faz parte de quê? Procurar e perguntar, inclusive, para o profissional que está guiando você, né? Tipo um fisioterapeuta, um profissional de educação física, que está dizendo, ó, eu estou sentindo dor enquanto estou fazendo isso aqui, isso é normal? Aí o cara, tá, ok, é normal, veja o que é que pode fazer. A grande questão desse cuidado, ele envolve nessa escuta. Uma coisa até que a Thaisa falou aqui no bate-papo, aqui, a presença. Tá? Eu acho que tem isso. Você falou da dança, da música, bota a música, dá um sorriso, tal. Mas a questão, tudo isso perpassa pela presença. Se você estiver presente ali, até dizendo assim, pô, tô sentindo dor. Peraí, que dor é essa? Sabe? E não é tentar fugir da dor, tentar calar a dor. Não é, o calar Perceber a a dor. dor, perceber a dor, entender de qual foi o gatilho, da onde ela veio, e daí sim, sentindo-a, ressignificá-la. Seria Isso, isso, né? A isso. Andresa Zaki está aqui falando quando existe ansiedade e obesidade, que são dois fatores que muitas vezes caminham de mãos dadas, inclusive, né? Ela falou que é o Sim. grande desafio dela, tensões nos ombros e dor no joelho. Ela está falando mais de uma parte fisiológica, né? Que é resultado, na verdade, da obesidade, é uma consequência, né? E a obesidade pode ser uma consequência também da ansiedade, né? Então a gente tem uma tríade aí, né? Como lidar com isso? No caso, o que a gente sugere é que grande parte das tensões nos nossos corpos, elas são causadas por um desequilíbrio de grupos musculares, de fáscias, desequilíbrio de forças. As forças que estão estruturadas no nosso corpo mesmo. Porque cada músculo que a gente tem, ele gera uma força. Por exemplo, se eu fico muito tempo no celular, esse meu músculo aqui, que é o trapézio médio, ele vai puxar meu ombro para cima. Eu fico aqui. Meu peitoral ele se fecha um pouquinho, meus rotadores internos do ombro se fecham, eu fico aqui meio. Estou exagerando, obviamente, mas isso é uma postura que é possível, tá? As pessoas acabam. E essa tensão é pelo desequilíbrio dessas forças. Quando ela fala de tensão no ombro, dor no joelho, sim. A dor no joelho, por exemplo, ela tem uma relação muito forte com a carga, o peso, né, que você coloca no seu corpo. Mas tem uma relação também
com a forma que você empurra o chão. Então, veja bem, veja que interessante. A obesidade tem relação com dor no joelho? Tem. Mas é por quê? Porque a força gravitacional está empurrando seu corpo para baixo, seu corpo está sendo achatado. Nossos corpos, todos nossos, meu, seu, estão sendo achatados o tempo inteiro. Tanto é que se a gente não cuidar muito da questão da calcificação dos nossos ossos e tal, fazer atividade física, a tendência é a gente realmente perder a altura com o passar do tempo. Então, você entender que a força da gravidade empurra a gente para baixo, o que é que a gente faz? A gente empurra o chão e a gente tenta empurrar, vencer a gravidade, vencer essa força que empurra a gente para baixo. O que é que acontece com a obesidade? Quando você está com muito peso, aí você sente muito mais força ali empurrando para baixo. Então, o que é que a gente precisa? Fortalecer grupos musculares, fortalecer esse corpo para fazer com que ele vença essa gravidade. Obviamente, diminuir peso ajuda? Ajuda. Tá? Processos de ansiedade que atravessam o nosso corpo ajudam também sei lá, a gente comer mais, enfim. Tem gente que é ansioso também e não é obeso, né? A ansiedade, sim. São coisas que podem caminhar juntas, mas não é que uma origina a outra, né? Por exemplo, a questão das forças, a tensão dos ombros, é equilibrar essas forças, brincar um pouquinho com elas, procurar repertório de movimento e entender melhor como é que você faz para cuidar um pouquinho mais dessas tensões. Está doendo o ombro? Tensão nos ombros? Então, como é que eu faço para relaxar meu ombro? Essa conexão que eu estou pensando aqui. Quais são os movimentos que eu faço no dia a dia que estão gerando essa tensão no ombro? Essa escuta que eu estou falando. Eu fico tanto tempo no celular. Poxa, quanto tempo eu fico? Caramba. Alguns celulares, inclusive, eles conseguem fazer uma mensuração de tempo de tela. Sim, se você isso me assusta muito, inclusive. Né? Então, quanto mais tempo de tela você usa, mais viciado você fica. O uso da tela, ele gera a liberação de hormônios, de neurotransmissores, que são liberados também quando você usa drogas, como cocaína, por exemplo. Então, eles estimulam a mesma área do cérebro que libera esse tipo de informação para o seu corpo. Então, o que acontece? Quando você começa a entender melhor isso, você começa a escutar um pouquinho mais seu corpo, aí você vai entendendo, poxa, como é que a gente pode lidar com isso? A Andressa está falando aqui, e nesses trabalhos online, nem sei, viu? Realmente, o trabalho online, ele gera um gasto de energia muito maior. Por exemplo, agora, nesse momento, se a gente for pensar nos 5 sentidos do nosso corpo, né? Que é visão, audição, olfato, paladar, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, a gente... Por exemplo, aqui eu não estou tendo tato contigo, eu não estou tocando na sua mão enquanto eu falo com você. Aqui os 2 sentidos que eu estou usando com você é o quê? Visão e audição. Tá? Então eu estou usando esses 2 sentidos aqui, então eu estou hipertrofiando esses meus 2 sentidos para poder compensar os outros. Eu preciso falar um pouquinho mais alto, eu preciso me comunicar, eu preciso me mexer um pouquinho mais para gerar essa conexão com você, para que isso gasta mais energia. Aí imagina, se você está fazendo trabalho online, você gasta muito mais energia do que você está trabalhando na sua casa. Isso estou falando em pessoas que não trabalham necessariamente online, né? Porque tem gente que trabalha com TI, que está em casa e está a mesma coisa do que era, basicamente a mesma coisa que era no trabalho, né? Na firma. Com o corpo parado ali, né? Exatamente. Não mudou muita coisa. Mas para gente que trabalha com movimento, com corpo e com toque, por exemplo, jornalista, poxa, pra caramba, né? É o tempo todo se relacionando com pessoas. Imagina quando você tem essa relação, você muda para um outro ambiente cuja interface é o celular. A partir daquele momento você vai começar a mexer com o seu corpo de uma forma diferente, né? Perfeito. Eu me falando aqui, a questão é como fazer diferente as formas como nos movimentamos. Sentar, levantar, caminhar. Perfeito, Almir. A ideia é de você entender a diferença, como é que eu uso isso, né? Tipo, estamos numa situação, o que é que eu faço com isso? O que é que eu posso fazer para tornar a minha movimentação possível? Sim. Sabe? Que uso é que eu posso fazer do celular? Né, Zac? Sentir essa movimentação, fazer mesmo de forma consciente. E não um movimento inconsciente e involuntário, levantei e sentei. Mas é pensar como eu estou fazendo isso, quanto isso é benéfico para o meu corpo, a postura que eu estou tendo. É voltar o olhar sobre si, sobre o corpo, né? Entendê-lo e respeitá-lo. Parte sempre desse princípio. Isso, e o princípio que eu falei há pouco tempo foi da presença, né? Que é tipo assim, é preciso presença. Você precisa estar, tipo, opa, como é que eu estou sentado? Por exemplo, nesse momento agora, eu estou sentado, estou realmente sentado no... Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Estou sentado no chão, ó, numa almofadinha. Tá? Legal.
e esse aqui é meu ponto de trabalho. Eu trabalho com meus Sim, pacientes em teleatendimento aqui, sim, tá? perfeito. Então, para quê? Para que eu gere um desconforto no meu corpo. A partir desse desconforto do meu corpo, eu mudo de posição periodicamente. Entende? Perfeito. Eu preciso gerar um certo desconforto para que agora eu preciso mudar de posição para melhorar aqui que o tripé ficou torto. Beleza. Se tá ruim para mim aqui, eu pego meu tripé, coloco em cima de uma mesa e fico em pé conversando com a pessoa. Entende? Perfeito. Eu me Aham. movo. Quais são as possibilidades de movimento que eu posso ter no momento que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Tá? Então Entendi. é isso. O atendimento pode ser sentado, pode ser em pé, enfim. Você ia falar alguma coisa. Perfeito. Zac, teleatendimento, home office, trabalho de casa, tela, relacionar-se, ter tempo. O tempo é realmente uma coisa muito maluca, né? Estávamos na correria externa e queríamos só um pouquinho de tempo para ficar em casa, queríamos só um pouquinho de tempo para os nossos filhos, só um pouquinho mais de tempo para fazer algo que a gente não conseguia fazer e adivinhe, continuamos sem o tempo, né? Estamos em casa e estamos sem tempo, porque estamos imersos em N atividades, né? E estamos sem tempo. O tempo é realmente uma coisa louca, e uma palavra que você usou no início, gestão, a gente não tem também gestão sobre o tempo, é uma coisa que até tem players no mercado que falam sobre isso, tem livros sobre isso, e eu discordo, a gente não tem gestão sobre o tempo, a gente tem controle, domínio sobre o hoje. Né? O hoje a gente consegue dominar o nosso tempo, refazer nossa agenda, controlar. A gente tem controle sobre o hoje, gestão não. Como trabalhar o corpo sem ir para uma produtividade excessiva, né? Respeitando o corpo. Como é que faz isso nesse momento? Você agora fez a pergunta de US$ 1 milhão. A questão é que hoje, você falou da gestão do tempo, na verdade, eu estou fazendo, quando você fala isso, me fez um revival o primeiro momento da quarentena. Foi um momento que, tipo, as pessoas que resolveram disseram assim, não, gente, vai dar ruim, é melhor a gente ficar em casa. Então, quem podia ficar em casa, quem teve consciência e teve possibilidade, obviamente, de ficar em casa, ficou em casa. E no momento que a gente ficou em casa, a gente disse assim, poxa, o tempo apareceu. Aconteceu isso comigo aqui em casa, né? Com todos os privilégios que eu tenho, tá, gente? Eu quero deixar bem claro isso. Com todos os privilégios de classe média, enfim, as coisas organizadas aqui em casa, a gente parou. Quando a gente se viu em casa com contato com os filhos, minhas filhas, com minha esposa, a gente viu, poxa, temos tempo agora. Então, que bacana, vamos aproveitar esse tempo. Foi uma sensação meio libertadora isso. E logo depois, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que as demandas começaram a acontecer. Porque E a existe gente um não tinha processo. mais tempo. Exatamente, que existem o quê? As forças econômicas que passam pelo nosso corpo. A gente está em casa, mas a gente não está de férias remuneradas. A gente precisa trabalhar. Ao trabalhar, a gente precisa se desenvolver financeiramente. Então, a gente precisou voltar para algumas demandas. As demandas começaram a vir. A grande questão, eu acho, que é entender que existem demandas que você tem controle e existem demandas que você não tem controle. As que você tem controle, quer dizer sim para coisas ou não para coisas, eu acho que é importante a gente perceber o quanto aquilo vai fazer você perder vitalidade, perder vida, né, quando você está fazendo aquilo. O que eu falo perder vida? Você vai entrar num projeto que você tem tesão naquele projeto? Você tem tesão naquilo ali? Por exemplo, quando eu recebi o convite, muito feliz de ter participado dessa live, eu falei, sim, eu tenho tesão de falar isso. Eu vou lá fazer isso. Eu vou fazer isso no horário. Agora, eu vou fazer isso no horário que seja um horário que eu esteja presente ali. Eu não quero fazer isso num horário que eu esteja entre um atendimento e outro. Para eu dizer assim, ó, Gilmara, eu preciso ir embora porque eu já fiz isso muito na minha vida, Gilmara, Eu muito. E também, hoje em Isaac, dia sei eu exatamente o que você está estou falando. revendo isso. Eu não quero mais isso. Não querer não é necessariamente não poder. Em alguns momentos eu vou ter que entrar em algumas rodas, em alguma situação. Mas eu consigo, hoje em dia, eu faço um exercício de olhar para isso, pensar sobre isso e dizer sim ou não. Eu preciso mesmo? Esse dinheiro vai fazer diferença? E é só pelo dinheiro que eu estou fazendo isso? Pela minha vida, eu vou ganhar que vida nessa história? Entende? Perfeito. É uma análise de que não necessariamente. É análise de que é preciso ser feliz. Como você falou, tem que ter tesão pelo que faz. Eu costumo dizer que se não for para ser feliz, não me chame, porque eu realmente não vou ser algo que não vai me trazer paz, não vai agregar para minha vida. E isso pode ser até uma amizade, não necessariamente um trabalho. Pode ser qualquer tipo de relacionamento. Não vai agregar, não vai me levar para um próximo nível.
eu não quero. Aí, dito isso, esse tá ok, me leva para o próximo nível, me faz feliz fazer aquilo, eu vou estar verdadeiramente ali. Aí, se for ganhar dinheiro, é realmente maravilhoso, né? Porque une as coisas. Sim, sim. E essa coisa do tempo ainda me pega quando eu penso no que vem por aí pela frente. Que a gente está agora passando por uma outra força. A força da semana que vem vão abrir as coisas e algumas pessoas vão voltar para o trabalho, as escolas vão ficar paradas. E aí? As ansiedades que vão sendo geradas aí e as demandas de tempo que vão começar a voltar um pouco para o dia a dia. Como é que você vai conseguir lidar com essa relação com o tempo e como é que você vai cuidar do seu corpo nesse momento de, sabe? E eu acho que o cuidado de si, o cuidado com o corpo, o cuidado com o movimento, ele passa também por isso, por esse momento de você enxergar e preparar seu corpo para situações que venham a mexer e afetar e tirar ele do conforto, digamos assim. A gente está passando Aham, por um certo período sim. que, de certo controle das coisas e tal, mas assim, falando micro, tá? Família e tal. Quando você vai lá para fora, você vê que não tem muito controle, não. As pessoas não estão respeitando o isolamento, as pessoas estão vivenciando uma outra parada e isso atravessa os nossos corpos também. A gente fica estressado, a gente fica tempo, a gente fica ansioso. E as demandas de tempo, poxa, eu preciso fazer, sabe? Essa coisa de quanto tempo a gente vai ter que lidar, como é que a gente vai lidar com o nosso tempo agora, Aham. Duas coisas têm sabe? funcionado muito para mim, Isaac, partindo dessa Sim. vertente aí. A primeira é só hoje. Só hoje eu vou fazer um exercício físico em casa, que agora algo muito particular é desafiador para mim. Eu treino na academia, treinava de domingo a domingo, estava tudo bem. Treinar em casa está sendo desafiador. Olha só, a questão do tempo, né? Que ele é realmente muito mágico e tá faltando nesse momento, ou talvez seja só uma desculpinha minha pela falta de disciplina de fazer. Mas eu tenho dito para mim, só hoje eu vou acordar às 4h30 antes do sol. Só hoje eu vou dar a corridinha às 6 da manhã. Só hoje eu vou fazer isso. Porque, Zac, a gente pensar como vai ficar semana que vem, como abrir, vai alimentar a tal da ansiedade. E agora, como é que vai ser? Então, assim, eu não quero pensar a semana que vem. Claro, a gente tem que pensar no futuro, 30% está lá, né? A gente não tem como excluir, mas só por hoje eu vou manter a minha saúde emocional, só por hoje. Então, ver se faz sentido para você. É algo que tem feito muito sentido para mim, para minha vida, para as pessoas que eu tenho trabalhado, que é só por hoje tente fazer isso. Porque é como se a gente nos aliviasse dessa cobrança, dessa produtividade excessiva, né? Porque é algo que eu percebi que surgiu muito com as pessoas agora tipo assim, se cobrar porque eu não consegui fazer tudo hoje. Como assim? Eu tô em casa, não consegui produzir o que eu tinha para produzir. E aí essa cobrança acumulada dia após dia, a gente já tá quase a 90 dias, né? Enfim, eu nem conto esses dias também. Torna muito mais desafiador tudo, né? Para gerir tudo isso aqui. Ter esse respeito consigo, com o seu corpo, né? Sim, sim, sim. Um pensamento que eu costumo trazer muito, nós estamos sim há 90 dias. É, pensando agora, a gente está no dia 18, né? Isso, 90 dias, 90, né? né? Márcio Um Prima, pouquinho mais até. exatamente. Sobre essa coisa do corpo, é um mantra que eu acabo repetindo para mim, é o seguinte, eu preciso estar pronto para o pior. É basicamente isso. Eu não sou uma pessoa que busca muita felicidade, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que busca os momentos de alegrias e intensidades do dia a dia. Porque eu acho que é um risco muito grande a gente pensar na felicidade, porque a felicidade acaba sendo uma transcendência de uma coisa que vem lá quando eu fizer um esforço e vou chegar lá. Sabe? A felicidade sempre me coloca uma coisa de um pote de ouro que fica no arco-íris, no fim do arco-íris. Aí eu vou no final do arco-íris, eu não acho o final do arco-íris. Aí eu vejo um outro arco-íris, aí eu vou lá para o arco-íris e não acho o pote de ouro. E eu vou indo. Ou então, numa outra coisa, uma visão mais verticalizada, é aquele tesouro que está em cima da montanha. Aí eu vou subir na montanha, vou subir na montanha. Tem esforço, tem sofrimento, tem quedas, tem arranhões, não sei o quê. Aí você chega lá no topo, você pega a felicidade. Só que na vida real, o que acontece? Quando a gente chega numa coisa que a gente está querendo, por exemplo, eu quero um emprego tal, aí você estuda, faz um concurso, né? Estuda para o concurso, tá? Aí você chega naquele concurso. Chegou naquele concurso, pronto. Beleza, agora eu vou ficar aqui e não vou querer mais nada. Isso acontece? Não. As pessoas vão querer outra coisa. Por quê? É uma lógica que é construída para a gente entender que não existe, você precisa crescer sempre, você precisa pensar numa curva exponencial, né? Uma curva que vai subindo sempre.
Então, essa visão é uma visão da felicidade. A felicidade está ali, no final da curva, que não acaba nunca. Então, a ideia da gente pensar, isso é uma coisa muito pessoal, tá? Que é uma coisa que eu trabalho muito, que é assim, as alegrias e as intensidades do dia a dia. Por exemplo, agora, nesse momento, eu estava pouco antes de eu entrar aqui na live, eu estava brincando com minha filha mais nova, de 5 anos, assistindo o último capítulo de Chiquititas, no Netflix. A gente começou no Netflix e terminou, ou começou a Chiquititas no início da quarentena, que terminamos ontem. O último capítulo eu estava assistindo com ela, porque eu não assisti. Aí a gente assistiu o último capítulo da novela Chiquititas com minha filha. É felicidade? É uma felicidade, mas assim, é muito mais uma alegria. Porque é uma coisa que faz assim, pum, com sua vida. Dá um gás, você diz assim, minha vida faz sentido. Minha vida faz sentido por isso. Entende? É parafraseando a canção de Kel Smith, né? A felicidade mora no caminho e não no final. Não é o final do Exatamente. arco-íris, é enquanto você está deslizando sobre ele. É ser feliz durante a jornada. E aí volta aquela nossa frase, fala de que é preciso aceitar e se propor a fazer coisas que te façam feliz, que te tragam alegria, que te tragam compensações, né? É ser realmente intencional com as coisas, né? Não fazer aleatório, não ser um corpo no meio, né? Um estado físico, um produto físico no meio do universo, né? É trazer sentido para isso. E eu entendo que sim, a felicidade é possível quando você está com os pilares em equilíbrio, quando você está bem, quando você não está buscando subir a montanha. Subir a montanha é porque você quer alta performance, é a busca pelo resultado, Zac. Olha, eu Você tenho tem essa um concepção. resultado ali em cima da montanha, você Eu tem um quero resultado. subir porque quando eu chegar lá eu vou ter um resultado e tá tudo bem. Chegar lá e querer escalar o céu. Eu vou buscar resultado, mas eu não dependo disso para ser feliz. Sou feliz hoje, a vida é agora, né? A hora de ser feliz é Isso. agora. A Érica tá aqui perguntando, Zac, sobre esse cuidado de si. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente aprende a conviver com algumas dores no corpo, né? A gente acaba protelando resolver esses incômodos. Quando isso afeta a nossa qualidade de vida? Então, isso é uma pergunta muito bacana, Érica. Obrigado. Quando a gente protela resolver os incômodos, eu acho que a resposta já está aí. Você está arrastando o incômodo lá para frente, tá? Como é que a gente faz para não arrastar esse incômodo e trazer esse incômodo para perto? É isso, basicamente isso aí. Traz esse incômodo para perto e vai entender assim, poxa, quais dores são essas? Tá? Existem algumas dores que vêm depois dos 40 anos. Por exemplo, eu estou com 44 anos hoje, eu tenho algumas dores que eu não tinha aos 34 anos. Então, assim, tem algumas Zac, a dores que a sua imagem gente... ficou craquelada. Só um minuto. Sua imagem ficou craquelada? Será que é a internet, Eu acho conexão? que Se você tiver tá no chovendo Wi-Fi, puder muito. botar no. Ah, quer botar no 3G? Acho que fica. A minha conexão tá ótima aqui. Eu estou conseguindo ver e escutar você Tá, você me direitinho. vê Pode ser bem. que esteja. Pronto, Vejo pronto, sim. tranquilo. Então vamos tocando. Tá bom. Então, o que eu estava falando, a relação da gente poder trazer esse incômodo para perto, mas é poder entender o que é que está acontecendo com o meu corpo. Peraí, é falta de atividade? Tá faltando um movimento no meu corpo? Eu preciso necessariamente fazer uma atividade física? Ou eu preciso me mover um pouquinho mais? Será que eu não poderia simplesmente chegar e colocar uma música e começar a dançar um pouquinho, procurar respirar, procurar entender como é que está meu corpo ali, me presentificar no corpo, né, no dia, e entender aquilo ali. Isso é uma prática, como a gente fala, práticas de cuidado. Você vai fazendo um dia, faz outro. Como você estava falando, né? Só hoje eu vou fazer isso, só por hoje eu vou fazer isso. Você vai fazendo porque as coisas vão acontecendo, o processo vai acontecendo de você se conectar com aquilo. E aí você vai procurando mais. Quando você vai se passeando mais por algum campo de conhecimento, você vai procurando entender mais esse campo de conhecimento. E o campo de conhecimento lindo que é o nosso corpo, porque o nosso corpo ele passa pela nossa existência, poxa, a gente entender o nosso corpo, a gente entender, procurar escutar o nosso corpo e estar presente com o nosso corpo, é fantástico. A gente poder se livrar, inclusive, de precisar de cuidados que você poderia fazer consigo mesmo. Tá? Eu procuro trabalhar muito com autonomia, é uma coisa até que é contraproducente para a minha profissão, fisioterapeuta. Eu procuro as minhas altas com meus pacientes, eles costumam ser muito com educação. Eu bato muito papo com o paciente, eu procuro trabalhar com o paciente uma forma dele resolver o problema dele naquele momento. Tipo assim, eu estou sentindo uma dor aqui, então a gente faz um monte de exercício, entrega o repertório para ele, cuide dessa forma, escute isso, como é que faz e tal. A partir daí, no momento quando ele chega no processo de alta dele, ele vai ficar livre das dores para sempre? Não necessariamente. Mas quando ele tiver dor, ele vai saber o que ele vai fazer. Eu já encontrei vários ex-pacientes meus que falam assim, Zac, sabe aquela dorzinha? De vez em quando
eu sinto um pouquinho, mas sabe o que é que eu faço? Faço aqueles exercícios que você me encaminhou. E aí eu já estou bem. E aí, tipo, cada vez mais eu sinto menos aquelas dores. Isso é autonomia, isso é cuidado, tá? Então a gente vai trazendo esse cuidado, procurando entregar, procurando construir esse processo de autonomia corporal para a pessoa que tá interessada e disponível e presente para cuidar. Então essa coisa de protelar as dores, protelar o cuidado, isso é uma falta de disponibilidade da gente se conectar conosco mesmo. Tá? Então é Perfeito. importante que a gente entenda que essa disponibilidade faz sentido para você ser disponível para si, entende? Eu acho que é importante fazer. Se a pessoa disser assim, não, nesse momento estou completamente focado em outra coisa, ok, é uma escolha sua, você vai saber que isso está reverberando no seu corpo, Sim, entende? sempre Quanto podemos tempo? fazer escolhas, né, Isso. Isaac? A grande Mas questão é aí, que nosso corpo, como a força biológica que atravessa o nosso corpo, ela é finita, né? A gente tem um momento que a gente vai envelhecendo, tem um momento que a gente vai perdendo certas forças vitais que vão desaparecendo mesmo. A gente tem sarcopenia, por exemplo, que é a perda das células musculares. Nossos músculos, quando vão ficando mais velhos, eles não têm mais a mesma forma de se regenerar, eles não se desenvolvem mais do jeito que era anteriormente. Então, se a gente não cuidar dele agora, quando ele ficar mais velho, ele vai ser mais difícil de ser cuidado, mas sempre há sim. tempo. Então, e toda vez que você botar para lá para frente, você está colocando numa linha de tempo para mais para longe, quando as forças biológicas estão agindo com mais força no nosso corpo, estão menos vitalizadas. Então é importante a Perfeito. gente não, por isso que é importante a gente repensar se a gente está protelando ou não os cuidados com o nosso corpo. E isso me comunica duas coisas também, né? Isso fala sobre nós, quando a gente protela essa coisa de cuidar de si, de uma dor que surgiu, né? Me comunica que nós não estamos sendo a nossa prioridade, então, assim, em detrimento da nossa dor, do nosso corpo, a gente está cuidando de outras tarefas e argumentando que não temos tempo. E também é uma forma de procrastinar. Então, quem procrastina a própria saúde, né, o próprio bem-estar, procrastina qualquer outra coisa. Então, parte do princípio de sermos realmente a nossa prioridade, porque só quando estamos bem conosco que a gente consegue dar o melhor para o mundo, ser um agente social, né, que faça diferença realmente no nosso radar entre as pessoas que estão conosco. O Ícaro Sim. perguntou aqui, com o isolamento social, as pessoas modificam toda a rotina, inclusive a hora de dormir e acordar. Verdade, Ícaro. Como ativar esse corpo e regularizar essa rotina? Sabe? Qual é a dica? Eita. Rotina é uma coisa muito comportamental. É importante a gente entender que para a gente criar rotinas, a gente precisa ter, pelo menos organizar uma forma de você, talvez racional mesmo, de você entender como é que que horas você costuma acordar vitalizado, do ponto de vista, né? Por exemplo, às vezes eu acordo às 5 horas da manhã para me mover, tá? Eu acordo às 5 horas da manhã. Eu posso acordar às 4h30, mas se eu acordar às 4h30 todo dia, eu já não vou me sentir muito bem. Eu posso ficar mais cansado durante o resto do dia. Então, você entender qual a melhor hora que você pode acordar, aí você vai entender os horários das refeições, aí é contigo, né? Isso é uma coisa muito singular mesmo. Você precisa entender qual o melhor horário para você fazer isso. Mas o nosso corpo é um corpo de hábitos também. Então, se você perde o hábito, se você perde a rotina mesmo, você fica meio desorganizado mentalmente também. Então, eu acho que essa coisa da rotina, ela ajuda você a se organizar. Eu acho que aqui em casa a gente não tem muito problema que a gente tem filho, né? Filho bota a gente no chão, né? Filho acorda no horário que ele acorda e a gente tem que lidar com ele. Filho tá com fome, a gente tem que fazer comida. E aí a gente aproveita e come. Filho tá, sabe, tá com sono, vai dormir. A gente aproveita e dorme, porque a gente também tá arrasado no final do dia. Mas é um pouco isso. Então, você precisa criar uma rotina, né? Se você quiser criar uma rotina, se você quiser. Tem gente que não tem gente que prefere dormir bem mais tarde, acordar bem mais tarde, e essa é a rotina deles. Mas se você está se sentindo desorganizado, está se sentindo que isso está afetando o seu corpo, é importante você rever isso, talvez procurar uma ajuda mesmo, uma coisa mais racional mesmo, uma forma, como organizar meu dia, quais seriam as melhores rotinas para eu adquirir no meu dia, pensar mesmo sobre isso, entender isso, qual o horário que eu costumo comer, às 12h30, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e tentar fazer disso uma rotina, entende? Isso é Perfeito. replicável para depois que você sair da quarentena? É replicável, sim ou não? Se não for replicável, é melhor você se preparar para quando você sair da quarentena. Você já encaixar uma rotina e poder criar esse comportamento aí, essa disciplina, digamos assim, para você poder. Perfeito.
O organizar bom é que melhor. essa pergunta do Ícaro me deu gancho aqui para o último tema que eu deixei guardadinho para o final, que é governo sobre si. Sim, Só antes disso, eu vou dar um testemunho que no início desse período de quarentena foi algo que eu não tive muito controle, foi com o meu sono. Me permiti dormir de madrugada e, consequentemente, o corpo não aguentava acordar cedo. Então, eu acordava às 8, daqui que eu fizesse café e etc e tal, eu ia começar a produzir às 10. Aí eu ficava irritada porque eu perdi a manhã, não tinha produzido nada. Mas aí eu tive o quê? Governo sobre as minhas decisões, governo sobre o meu próprio corpo. E disse, chega. Então eu comecei, não fui dormir cedo não, mas no outro dia acordar cedo. Então eu disciplinei o meu corpo para uma decisão que eu tomei, que foi sobre ter governo sobre mim. Então eu acho que parte muito do querer. Eu quero isso, então eu vou parar de só tá com mimimi reclamando, não tô produzindo, não produzi nada. O dia podia ter produzido mais, que era o que eu estava fazendo. Então parei com o meu mimimi e parti para uma ação. O que é que eu posso fazer para mudar isso? E aí o tema de agora, Zac, que eu queria que a gente abordasse nessa reta final é governo, né? A gente fala muito de liderança, de ser exemplo para os filhos, em todo o contexto social, trabalho, família, igreja, seja amigos, seja qual for, a gente quer ser líder, a gente quer, e isso é muito bom, nascemos para governar. A questão é, nascemos para governar antes de mais nada sobre nós mesmos, sobre nosso corpo. Porque se não tivermos domínio sobre nós, é possível ter domínio sobre o outro, Zac? eu acho que essa palavra domínio me assusta um pouco, tá? Mas a ideia de se pensar num governo de si, Governo, é, isso. o governo de si ele passa muito pela escuta, mais uma vez. O que é que eu faço com o meu corpo? Porque, por exemplo, você estava falando uma situação muito, muito pessoal aí. Você estava irritada porque você não conseguia produzir no horário que você costumava produzir, que você gostava mais de produzir. Aí você Isso, é ficava. fazer sentido para mim. Isso, Só um é. parênteses, se me permite, já o meu filho, ele produz de madrugada e acorda 11 da manhã, mas ele foi dormir 4. Ele acorda meio-dia, mas ele foi dormir 4, assim, produzindo muito. Então, assim, é muito relativo, mas como somos individuais, é tudo sobre nós, né? Então, o que fazer para solucionar algo que estava me gerando uma dor? Então, é você entender como é que você funciona melhor, respeitar um pouco, respeitar isso, e você procurar entender e escutar e como é que isso funciona no seu dia a dia. Você parou de reclamar de si mesma e você entendeu que você estava reclamando de uma ação que você mesmo estava fazendo, né? Que era você estava se permitindo, inclusive, a dormir, dormir até mais tarde, ficar acordado até mais tarde. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente até fala assim: tudo bem, foi o que você estava fazendo naquele momento e lhe fez bem naquele momento, até o momento que começou a lhe fazer mal. Porque você começou a sentir que, poxa, não está legal. Se você fez aquilo no período que você estava bem, você estava se sentindo, sei lá, mais viva enquanto estava tranquilo. Você chegou e disse assim, não, agora eu vou mudar, preciso fazer isso porque eu melhor produzo nesse horário, eu melhor trabalho dessa forma, então eu vou fazer isso. E você entende seu filho funciona de uma outra forma, bacana. Isso é entender as singularidades, a sua, a do seu filho. Entender isso como um governo é entender que você precisa, para ter um governo, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa escutar os outros que estão atravessando você naquele momento, né? Que é escutar os outros corpos. Quais são os outros corpos? A sua produtividade, ela é para quê? Para você enviar para algum jornal, para enviar para assessoria de comunicação e tal. Então, esses são os outros corpos que você tem que lidar. Você tem um horário para entregar, você não está conseguindo fazer naquele horário porque você acordou mais tarde. Então, essa sua relação com os outros corpos não está legal. Então, para me relacionar bem com os outros corpos, eu preciso me relacionar bem comigo. Por isso que eu gosto muito dessa palavra de relação, muito mais do que do domínio. Porque assim, a gente tem uma relação de governo. O que é governar, né? O que é governar é entender, é se relacionar, é criar uma afetação e para que esses encontros, dessas afetações, você crie potências muito mais de vida mesmo, para você poder se sentir mais viva, fazer sentido sua vida. A partir daí você vai se relacionar com as outras pessoas mais viva, mais presente. E aquilo ali você não vai querer necessariamente mandar nem governar aquelas outras pessoas. Você vai estar pronta, inclusive, para facilitar a relação entre você e as outras pessoas. Entende? Perfeito. Então, eu acho que é por aí que eu penso. Eu penso muito dessa forma. Como é que eu me relaciono com o outro e como é que essa relação vai reverberar no outro e ele vai se relacionar comigo. E ele vai se relacionar também com outros corpos, porque somos um corpo coletivo.
né? A gente tem a nossa singularidade, indivíduos, Isaac, Gilmara, mas somos um corpo coletivo. Então a gente precisa aprender, o que eu acho que é a magia do processo é você entender como é que você se relaciona com os outros corpos. Se você se relaciona bem consigo mesmo, há uma tendência de você se relacionar bem com outros corpos que estejam também disponíveis para se relacionar com você. Entende? Perfeito. Cuide Presente. de si para que você consiga impactar positivamente todos os outros corpos ao seu redor, né? Zac, falta só 5 minutinhos. Eu quero te agradecer em nome da Poxa, passou Secretaria rápido. Municipal, né? O papo tão bom. Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte, aqui é a nossa SEGESP, te agradecer pela sua disponibilidade, agradecer por esse derramamento, esse transbordo de tanto conhecimento que muito agregou à minha vida e eu tenho certeza que de toda a audiência. Eu queria te dar essa palavra final para você acrescentar o que você achar necessário. Você tem um curso, né? Fala aí como é que as pessoas podem usufruir mais desse conhecimento tão benéfico para a nossa vida. Fala aí. Poxa, eu queria agradecer muito o convite de vocês para a minha participação aqui. Para mim é muito bom falar sobre as coisas que eu estou trabalhando. Esse curso ele surgiu, realmente eu tenho um curso. Esse curso chama Práticas de Cuidado de Si. É um curso que acontece mensalmente, são 4 encontros, né? São 4 quintas-feiras. Podem ser outros dias da semana também, mas ele está aberto atualmente para profissionais de movimento, que são fisioterapeutas e profissionais de educação física, e eu estou também vendo a possibilidade de abrir para o público em geral, né, uma outra turma separada. Então, esse curso abre sempre no iniciozinho de cada mês, então nesse mês de julho a gente vai ter uma turma nova, as inscrições estão abertas, inclusive quem quiser entrar em contato, só mandar mensagem lá pelo Instagram, mesmo aqui por Instagram, por direct e tal. Vai ser um prazer responder, para tirar as dúvidas, É etc. pelo arroba Bora Fluir, né? A Erika colocou aqui. Tem o Bora Fluir, que é da minha empresa, e tem o Zac Sim, Moreira. Pode ser, perfeito. Pode ser esse um ou curso é outro. mais pelo Zac Moreira mesmo. Então pode entrar pelo Zac Moreira. Tá? O Bora Fluir é a minha empresa, que eu trabalho com a parte de movimentação, que é uma parte bem bacana também que a gente faz. E para quem tiver interesse, é só entrar em contato, que a gente tem bastante repertório para poder entender melhor nosso corpo e nossa vida. Porque é corpo, movimento e vida. Ou seja, é tudo, está tudo se relacionando ali. Tá, ok? Perfeito. Então, o movimento se relacionando com a vida. Queria agradecer muito pelo convite e espero de uma forma ou de outra ter contribuído aqui nesse momento. Tá? Contribuiu muito. Eu tenho certeza que quem for fazer esse curso vai ter ainda mais desse transbordo. Zac, muita gratidão. Gratidão a todos que participaram aqui. E até quinta-feira que vem com a nossa próxima live. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.